Mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Oito horas 20 minutos em Campos. Como é que a hora passa rápido, hein? Voando hoje, quando tem que acabar o jogo mais cedo, sem prorrogação, sem tempo de... Dá licença, você está me atrapalhando? Eu estou falando de Fluminense aqui, fica me atrapalhando. Bom, quando tiver negócio de... Os veteranos... Vai ser rebaixado? Ué, de novo. Se continuar perdendo, vai ser rebaixado. Você viu que eu não conheço muito futebol, mas... Não, e sinceramente, o campeonato daqui a pouco acaba, amigo. Você vai deixar 3 pontos para disputar na última... Fluminense não é disso. Ó, Eurico Miranda já morreu. O Fluminense agora briga pela zona. Caixa d'Água já morreu. Vocês ficam brincando aí, ó. Quem ajudava a gente morreu, hein, gente? Vocês brinca aí. E que com a idade dos jogadores, daqui a pouco os jogadores também. Também, né? Bom, voltamos com o Folha no Ar, com esses desvios de função aqui, nada a ver, mas voltamos. Isso vou anotando, professor, que depois tem meu dia de Pablo Marçal. Mas voltamos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e também Rede Mariana de Postos com o apoio de Radmed Diagnóstico. Só conferir aqui rapidamente as câmeras do sistema Senzanet para ver, porque não deu tempo de ver pela janela como é que está o clima hoje lá fora, como é que está o tempo. O clima hoje vai ser bravo, temperatura hoje deve chegar aí a casa dos 35 de máxima. Campos tem tempo bom, céu claro com sol. Agora faz 26 graus. No programa de hoje, com Edmundo Siqueira na bancada, estamos conversando com o professor da UENF, cientista político, Vitor Peixoto. Meu caro Edmundo, bom trazer esses números aí das últimas pesquisas já para adiantar essa pauta aqui e aproveitar a presença do professor e da ciência política para tentar explicar para a gente algumas dúvidas algumas, não sei se eu posso chamar de anomalias, fenômenos, depois nós vamos chegar lá, que algumas pesquisas trazem aí com relação às cidades aqui da nossa região, Edmundo. Vitor, a gente estava falando no último bloco começou a falar sobre Campos, né? E Campos parece estar uma eleição, assim como algumas capitais, de muita previsibilidade, né? Vladimir vem trazendo intenção de voto alta já há bastante tempo. E aquela coisa de ocupar espaços, né, na internet, a Luísa sempre fala aqui que espaço vazio, espaço ocupado, né? E talvez ele tenha ocupado, também como você falou aqui no início, ele tenha tendo feito isso desde o início do seu governo, né? Comunicado e tendo presença maciça aí na rede social. E a última pesquisa aqui, Big Data, que temos, que a Luísa publicou ontem, né? Comparando aqui a mesma metodologia, né? E a mesma pesquisa com os números de agosto e setembro. O Vladimir aparece na intenção de voto estimulado, que é o que vale para perto da eleição, né? Que você apresenta o disco dos candidatos e o eleitor escolhe entre as opções. Porque a pesquisa espontânea serve para saber o cristalizado, né? E o cara fala da própria cabeça, é o voto que ele em tese não mudaria. A estimulada, perto da eleição, tem bastante valor. E a Big Data de agosto daria Vladimir com 63% de intenção de voto na estimulada. Agora em setembro com 65%. Sai de 63% e 65% dentro da margem de erro, mas apresentou crescimento. A delegada Madeleine apresentou baixa, 15 para 14, também dentro da margem de erro, mas uma baixa de 1%, de 15% em agosto para 14% em setembro. Branco e nulo permaneceu em 8%. Não sabe, não respondeu,
foi de 6% de agosto para 5% em setembro. O professor Jefferson também saiu de 4% para 3%, uma baixa de 1%, né, de 1 ponto percentual, ele de 4% para 3%. Pastor Fernando de 1%, aí conversamos com ele recente aqui, né? Teve essa questão você pode analisar que é pouco voto, 1% ou 2%, mas são 100% de ampliação de votos, né? De 1% para 2%. Você dobrou a quantidade de votos, é um fenômeno também que o bastidor quer entender por quê, né? Buchaú com 1% manteve, Fabrício Lírio e Twin também manteve 1% de intenção de votos. Aqui você avalia esses números dessas pesquisas, dessa pesquisa Big Data, né? Se é realmente uma massificação do Vladimir em relação à sua capacidade de comunicar na rede social, ou se isso é aprovação de governo. Como é que você avalia esses números? Eu vou te pedir licença só para poder criar um contexto das eleições municipais, mas dentro do que a gente vive nacionalmente. O que a gente espera dentro desse contexto, né? O Brasil vem de um crescimento econômico, né, muito maior do que era o esperado. A gente vem com gastos no Congresso pelas emendas PIX, que vão direto para os caixas das prefeituras, né, muito grande. Então a gente tem muitos recursos nos caixas municipais, digamos assim. E nós temos uma recuperação em período pós-pandêmico também. Então nós temos aí uma ampliação de empregos nesse período, nós temos crescimento econômico, nós temos controle de inflação e nós temos mais dinheiro nos caixas das prefeituras. Nessa moldura econômica, o que se espera que aconteça nos municípios? Que esses recursos investidos se transformem, obviamente, em bem-estar para a população, em maior ou menor grau. Os prefeitos que tentam a reeleição, a gente já conhece de longa data, eles têm uma probabilidade muito maior de se reeleger. Então, 60% dos prefeitos que tentam, em média, se reelegem, né? Isso é quase uma unanimidade na ciência política. Tem um ou outro trabalho que tenta isolar alguns fatores sobre máquina pública e tal, que dizem que reeleição não é exatamente um grande capital, que pode acontecer diferente, mas são pouquíssimos estudos contraditórios. A grande maioria diz prefeitos que tentam uma reeleição, eles têm uma maior chance de se reeleger, né? Os dados dizem isso e a forma de interpretar é que muda. Trazendo para Campos, né, e para os municípios da região que tem prefeitos e prefeitos que estão tentando a reeleição, que eu acho que é o caso de São João da Barra, por exemplo, não é isso? De uma prefeita que tenta a reeleição, eles têm mais chance que seus oponentes. Isso é claro, né? Pelo fato de manterem a máquina e, obviamente, por estarem num momento, né, de contexto econômico muito propício à realização de obras, né, de prestação de serviço público. A gente, quando faz uma análise sobre um município específico, a gente tende, né, a iniciar comparando o que aquela gestão fez, né, diante daquilo que ela pegou. Se você for analisar Campos, né, você tem que se perguntar o que Vladimir pegou a prefeitura e o que ele entregou exatamente. Eu acho que a primeira avaliação que as pessoas fazem é avaliar com aquilo que o prefeito encontrou quando começou a governar. E Vladimir, em Campos, tem uma vantagem, né, eleitoral muito grande devido à, né, penumbra que se encontrou no governo Rafael Diniz e aquilo que ele fez, né, no município nos últimos anos. Não é nada absolutamente extraordinário, mas diante de um cenário, né, de completo caos econômico e administrativo que Campos viveu com a crise do petróleo em 2016, etc. e tal, que foi o governo Rafael que enfrentou em alguma medida. O fato é, o Vladimir pegou a prefeitura num completo caos econômico e administrativo. E ele colocou aquilo para rodar. A gente encontra esses dados, né, de 60% e 75% de aprovação, se não me falha a memória, diante desse quadro de avaliação que o eleitor faz da administração Vladimir. Estou procurando aqui os dados de aprovação. 75.
nessa última pesquisa da Big Data, ele também cresceu. Você acha que o teto dele é isso, a aprovação de governo? Eu não gosto de falar de teto, eu não sei se... Aí qual que é o teto da aprovação? A aprovação... 74% na aprovação. O teto nos remete muito a uma questão fixa, que você não passa. Mas o teto eleitoral depende normalmente é a aprovação. Mas a aprovação você pode aumentar ou pode diminuir. Né? Então, assim, qual é o teto do capital eleitoral dele? É o teto da aprovação, obviamente. Mas a aprovação pode aumentar ou pode diminuir de acordo com a campanha. As campanhas existem por isso. Ou vocês acham mesmo que os oponentes, a Madeleine, o Jefferson, o Buchaú, eles estão saindo de casa todos os dias acreditando em quê? Eles têm que acreditar que podem mudar. Pastor Fernando, o Lírio. Eu nem sei os outros candidatos todos de Campos, mas... Acreditar que isso tem algum tipo de mudança. É óbvio, a campanha tem essa característica. Para o candidato à reeleição, é a hora de defender o governo, defender seus feitos e prometer novos feitos para frente. É isso? Então você tem a avaliação retrospectiva, que é a avaliação do passado, e tem, obviamente, as promessas, que é aquilo que o eleitor vai avaliar como prospectivo. Né? O caso das campanhas é tentar mudar isso, dizer que não foi tão bom assim, que Vladimir pegou um governo que não fez o que deveria fazer, com as condições que tiveram, e o Vladimir vai ter que dizer, olha, eu fiz isso, peguei de tal forma e melhorei a cidade. É uma avaliação muito simples, que todo eleitor faz, e nós também fazemos, é antecipar aquilo que vai ocorrer. Né? Muito plebiscitário também, né? Toda campanha de reeleição é plebiscitária. É uma avaliação principalmente daquilo que o prefeito fez. Né? Mas dentro de hoje, dos olhos de hoje, você acredita que o primeiro turno é o que está se desenhando? Ou você acha que isso pode mudar? Eu tenho dificuldade de fazer apostas assim, mas se essas pesquisas estiverem corretas, vai ser muito difícil mudar o quadro. Você leu a pesquisa de agosto e agora recente, um cientista político disse que não mudou absolutamente nada. Esse oscilador, um para cima, um para baixo. O jornalismo gosta, porque tem tal alguma emoção, eu entendo isso. Mas pra gente não mudou absolutamente nada, é tudo dentro do mesmo parâmetro. Não teve nada que tenha... Está dentro da margem de erro, né? Não é absolutamente nada. Essa pesquisa eu não conheço elas pessoalmente, né, quais as metodologias, etc. E tal, mas deve ter aí 3 ou 4 pontos percentuais de margem de erro, para cima ou para mais. Então, assim, essas oscilações, se elas estiverem totalmente corretas, não mudaram nada. Né? 3 pontos percentuais. A Real Time Big Data, divulgada essa semana, trazida aqui pelo Aloysio Abreu Barbosa, são 800 eleitores entre os dias 20 e 21, registrado no Tribunal Superior Eleitoral, com margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos. Então, para mais ou para menos, você não muda absolutamente nada. Se alguém está com 15, pode estar entre 10 e 20, se fosse 5 pontos. Se for 3 pontos, quem está com 15 pode estar entre 12 e 18. Mudou espontânea. Espontânea de Vladimir sai de 45 para 49, 4 pontos. Sai um pouco da margem de erro, né? E aí eu acho que a espontânea muda mais por uma outra questão, inclusive, nem é por isso. Né? É porque as pessoas vão vendo as campanhas nas ruas, vão se informando mais, né, ao longo do processo eleitoral. Agora eu vou chamar a atenção de uma outra coisa aqui para vocês. Né? Desculpa mudar um pouco o tema da executiva, da eleição para o executivo para o legislativo, é que é o seguinte, houve uma mudança nas regras eleitorais muito grande, que as pessoas pouco falam, que é o limite de lançamento de candidaturas por partido ou federação, no caso agora. Né? Nós tivemos a diminuição do número de partidos por outras regras eleitorais que entraram em vigor nas eleições passadas e nas anteriores, né, com um corte muito maior, e nessas eleições os partidos só puderam lançar um candidato a mais do que o número de vagas permitir, né, o número de vagas da Câmara. Campos tem 25 vereadores, cada partido ou federação pode lançar até 26 candidatos. Nós saímos de mais de 800 candidaturas para menos de 400. 392. 392. Isso dá 52, 53% a menos de candidatos de uma eleição para outra. Tanto é que a gente não vê as campanhas para vereador como a gente via nas eleições passadas. As eleições não estão tão na rua, tão presentes quanto a gente via. Qual que vai ser o efeito
disso, aí eu posso dizer que aí vai ser a minha aposta, né? Porque não é pesquisa eleitoral que vai pegar essa questão. Para mim, a gente tem menos mobilização nas ruas, a gente vai ter um retardo na hora de decisão do voto. O eleitor fica menos informado, ele fica menos mobilizado pelas eleições municipais, porque você tem menos candidatos a vereadores participando. Para mim, obviamente, eu vou ter que dizer isso, era um absurdo a gente ter aquele número que nós tínhamos. 800 candidatos, tinha sempre uma piada. Metade da cidade está gripada e a outra metade é candidata. Sempre, por conta, eram muitos candidatos. A gente diminuiu, isso é saudável para a democracia, mas isso também tem uma consequência. A gente vê menos as campanhas nas ruas, elas também estão, obviamente, por conta das redes sociais, mais digitalizadas, mas a gente tem muito menos candidatos e esses candidatos mobilizam menos o eleitor. Então a gente vai ter um retardo na decisão, temporal nessa decisão, devido ao menor número de candidatos a vereador. Isso reflete, obviamente, nas campanhas majoritárias, que é a campanha para prefeito. Porque quem é que quer cabo eleitoral do prefeito? É o candidato a vereador. E esse, com menos cabos eleitorais, você tem, obviamente, uma menor velocidade de decisão do voto. É por isso que em muitos municípios o eleitor está retardando essa decisão, porque está se informando menos, porque está sendo menos mobilizado lá no final pelos seus cabos eleitorais. A gente entrevistou o Humberto Mesa ontem, ele falou sobre essa pesquisa. Quantidade de pessoas que têm interesse político, são as pessoas que decidem o voto lá que é o observatório, né? 69,7% da população de Campos não se interessa por política. Eu acho que esse número está refletindo um tempo sem eleição, né, talvez. Mas não sei. Mas eu digo assim, é sintomático, né? De que as pessoas decidem mais pro final das campanhas. Né? Humberto, tem uma outra. Não, Vitor. Humberto, você falando em Humberto, desculpa, Vitor. Tem uma outra pesquisa que a gente quer, outras pesquisas que a gente quer trazer para esse cenário aqui e você comentar para a gente, por favor, e o que a ciência política entende sobre isso. É uma regra, o governo bem avaliado, ser bem cotado na intenção de voto, só para a gente trazer um comparativo e tentar mostrar aqui para quem está nos acompanhando, né, a questão dessa realidade aqui nesses municípios todos da região. Não vou falar de Quissamã agora não, vou falar das pesquisas de aprovação e intenção de voto. Aprovação de governo é igual a intenção de voto? Aí vem, intenção de voto e aprovação de governo da Carla Capucci, em São João da Barra. Rapidamente aqui, pelo menos algumas. Ela tem 81,9% de intenção de voto e aparece com 90% de aprovação do governo. Em Cardoso Moreira, a Prefab Futuri fez a pesquisa e traz a aprovação do governo de Jeane Winkler, 74,8%, intenção de votos, 68,2%. Vou dar uma rodada aqui de uma ponta a outra. A Factum fez em São Pedro da Aldeia, o Fábio do Pastel tem aprovação de governo de 77,2%. Intenção de voto estimulada, 56%. Paraná Pesquisa fez em Macaé, intenção de voto e aprovação de governo. A aprovação de governo de Welbert é o Welbert, né? 85%. Ele chega a 70,3% na estimulada. Também em Conceição de Macabu, tem a aprovação de governo 68,4% do Valmir Lessa e a intenção de voto dele chega a 41,2%. Lá na minha terra, lá em Italva, Léo Pelanca, a história desse apelido aí passa pela família. A aprovação, foi meu sogro que deu esse apelido, a família toda, acabou pegando na família toda lá. O pai dele era açougueiro, seu querido Manel do açougue, açougue do Manel. Aí houve uma denúncia de que o prefeito Eliel estava comprando carne e ele estava botando pelanga na carne das crianças. Aí Chico da rádio foi pro rádio lá, que tá vendendo pelanca, pronto, Manel Pelanca, na mesma hora. Então vamos lá, Léo Pelanca tem a aprovação de governo de 81% e a intenção de voto estimulada 74,2%. O que a gente quer com isso aqui é perguntar a você, tem vários. E aqui em Campos, o
o Vladimir chega na pesquisa Paraná, diferente da última Big Data, 76,3% de aprovação de governo, com 63% de intenção de votos na estimulada. O que a gente quer com isso aqui, tem outras pesquisas que o Aloysio fez, foram 12 municípios, mas em todos eles, em que o governo está bem avaliado, a intenção de voto é alta na pesquisa. No contraponto, ou na antítese, Cabo Frio, por exemplo, é a prefeita que disputa a Magdala, a reeleição, o candidato, o prefeito morreu, né, o Zé Bonifácio, faleceu no meio do mandato, ela assumiu, ela tem uma reprovação alta do governo e intenção de voto muito baixa, lá o Serginho é disparado em primeiro lugar. Isso é uma regra? Você falou mais cedo que 60% dos prefeitos que buscam a reeleição chegam lá. Nesses 60%, pode-se dizer que 100% deles têm aprovação do governo para conseguir essa reeleição. Como é que você entende essa coisa de aprovação de governo e intenção de voto? Intenção de voto. Tudo em ciências humanas é probabilístico, né? Então você não tem 100% em nada, absolutamente nada. Pode ocorrer alguém bem avaliado perder a eleição? Pode. Né? O inusitado pode acontecer. Inusitados acontecem. O candidato em Bom Jesus, na última eleição para prefeito, faleceu durante uma live. Eduardo Campos. E mudou a eleição. O Eduardo Campos, naquela eleição presidencial, né, não foi tão em cima, mas foi no ano eleitoral e teve um impacto sobre a Marina muito forte. Né? O governo conseguiu ainda contornar com a campanha da Dilma, etc. e tal. Mas você tem o governo do estado de Pernambuco, nas eleições do ano retrasado, uma candidata, né, perdeu o esposo durante o período eleitoral, um dia antes do debate, e aí o que aconteceu? Ela foi vitoriosa, ela saiu e teve uma exposição muito grande. Esses inusitados podem ocorrer, por isso que a gente diz que não é 100% nada. Mas o principal preditor do voto, quando se tem uma eleição e um candidato à reeleição, é a avaliação que as pessoas fazem do governo. Por isso que o Edmundo acabou de falar num termo aqui que a gente usa muito, que é uma eleição plebiscitária. Né? Por que isso? Porque é um plebiscito sobre o governo. Plebiscito é um tipo de eleição que você só vota sim ou não, né? Uma coisa ou outra. E é isso que o Edmundo quis dizer, para deixar bem claro aqui para todos os ouvintes. Uma eleição para um cargo majoritário, ele tem muitos candidatos, você tem muitas opções. Quando você tem um desses candidatos que está tentando a reeleição, acaba que a eleição não é sobre vários candidatos, é sobre uma opção de se reeleger e sobre várias outras opções, que é a mesma, que é rejeitar esse tipo de prefeito. Né? Então, em Campos, para a gente poder deixar bastante claro, em vez de ser uma eleição em que nós temos 6 ou 7 candidatos, 8 candidatos, se não me lembro bem aqui. São 7 candidatos. São 7 candidatos. Não é uma eleição onde você tem igualmente 7 opções. Você tem Vladimir e outros 6 que estão disputando quem pode ser o oponente do Vladimir nessas eleições. Então, por isso que ela se torna plebiscitária. Ela deixa de ter muitas opções para ter somente 2. Né? Ou aprovação ou rejeição desse governo. Se aprova, a tendência, a probabilidade de você votar no candidato do governo é muito grande. E aí eu vou colocar um outro elemento complicador. Se o candidato à reeleição é o próprio candidato, na verdade, né, do governo, então Vladimir fez um governo e ele é o próprio candidato. Você tem uma chance altíssima de se reeleger. Se o governo é bem aprovado, mas coloca outro candidato que não seja exatamente o prefeito por algum tipo de impedimento, ou por tipo de morte, ou qualquer coisa que o valha, baixa a probabilidade de ter a reeleição, mas ainda assim o governo, a máquina pública tem uma chance muito grande de fazer seu sucessor, mas não é a mesma coisa de ser o mesmo indivíduo. E ainda assim, se não for o vice, como é que assume, etc. e tal, for alguém que foi nomeado por algum motivo, etc., essa probabilidade cai ainda mais. Normalmente é um plebiscito,
não só do governo, mas do indivíduo que comanda esse governo. É isso que eu quero dizer no final. A candidata à reeleição, ele é muito mais importante do que o candidato do próprio sucessor do aquele governo. O caso, por exemplo, de Cabo Frio, que é da prefeita que está tentando a reeleição porque ela assumiu, mas ela não teve todo o mandato especificamente, né? Então, em vários estudos nossos, ela nem entraria como sendo uma candidata à reeleição. Para o TRE para a lei ela é uma candidata à reeleição, porque só pode se candidatar à reeleição uma única vez. Né? Se ela assumiu no mandato passado, nesse mandato atual agora, no próximo, se ela for vencedora, ela não pode se reeleger mais. Mas para a gente, ela só teve uma eleição, né, como prefeito. Aqui, rapidamente, tem 2 comentários e só mais uma colocação de pesquisa de Quissamã, os dados lá para você analisar para a gente, professor. Mandar um abraço aqui para meus conterrâneos lá, o Luiz Carlos Santos Barros, tá lá em Italva. Italva, além de exportar gente bonita, no meu caso, que o pessoal aqui tem uma dificuldade de admitir, né? Sabe como é que é, né? Infelizmente, nem todo mundo nasce com os mesmos olhos, né? Bom, Luiz Carlos Santos Barros, ele é lá da Copaf. Copaf é uma cooperativa muito bacana lá de queijo, queijaria. Quando você for em Italva, ali em frente à prefeitura, em frente à fazenda experimental, né, ali chamado de Boa Vista, Pô, tem um queijo ali, tem um requeijão sensacional. Sempre compro ele lá, sempre passo. Nunca vejo o Luiz Carlos, mas porque às vezes eu vou sábado à tarde, aí, enfim. Mas outra coisa além do quibe, né? O queijo, gente bonita, essa coisa toda. Mas vamos lá. Vamos aqui para abraço aí o pessoal que está acompanhando a gente também. O professor Luiz Carlos também está aqui. Tem exceções, mas tem gente bonita. Eu vou mandar uma foto para ele, Edmundo, se ele estiver duvidando. Não, a foto para ele, professor, se ele estiver duvidando se eu fui garoto e tal ou não. Manda para você, professor, a foto, hein? É de sunga abóbora. A abóbora aí é por conta dele. Ó, tem uma mensagem aqui para o senhor, professor, agora é sério. Bom dia. Quero saudar o professor Vitor Peixoto e reafirmar minha admiração pelo seu conhecimento e sua trajetória. Nestes momentos de incerteza política, gostaria de ouvir a análise do professor sobre a incerteza, acurácia das pesquisas eleitorais, LACI, no grupo. Se quiser comentar e falar com o LACI, colega lá da UENF, isso. Colega do laboratório. LACI é um estatístico, né? Eu, particularmente, não conheço as pesquisas que vocês citaram aqui agora, a metodologia delas, etc. e tal. Não tenho nenhuma forma de poder fazer algum tipo de avaliação para poder ou afirmar ou negar qualquer qualidade dessas pesquisas. Mas, no geral, no Brasil, as pesquisas têm se aprimorado muito, não obstante os equívocos que ocorreram em vários momentos. Mas a gente tem melhorado. Eu tenho uma grande confiança nas pesquisas que a gente usa nacionalmente. Porque o Luiz ele avalia a totalidade das pesquisas, acho que como tem que ser, né? E com a ajuda do estatístico, doutorado em estatística, né, o William Passos, ele faz essa análise bastante criteriosa, assim, e costuma trazer isso, traz os recortes do IBGE, certo, enfim, metodologias confiáveis, né? Bom, eu vou me eximir de dar opinião sobre elas, porque eu não conheço quem é que faz exatamente. Mas são institutos de renome nacional, esses que estão colocados aqui, não são institutos, que não quer dizer que também os locais ou não, eu só estou citando que eles são institutos de renome nacional. Agora, tem uma outra questão também que eu gostaria de se avaliar. Você acompanhou a trajetória política aqui da região na eleição passada, de 2020, para prefeito, muito disputada. Em Campos foi disputada, teve segundo turno, né, teve aquela coisa do Viana, do Caio Viana, conseguir com mais 3 candidatos, e aí 5 candidatos fizeram a eleição levar para o segundo turno, o que eu não sei, acho muito difícil essa coisa, talvez até, né, por essa plenitude que a gente tem visto aqui dessa aprovação de governo. Mas em Quissamã tem 2 pesquisas, uma da Ágora e outra da Prefab Futuri. Essa da Ágora apresenta a intenção de votos onde o Marcelo Batista é o primeiro colocado e a Prefab, o Armando Carneiro,
o segundo. Então vamos lá. Na intenção de voto estimulada, tem aqui da Ágora, Marcelo Batista, do PP, 48%. Armando Carneiro, do PL, o computador está virado para lá, Armando Carneiro, do PL, aparece em segundo com 40%. Simone Flores, do Republicanos, 2%. Branco nulo, 6%. Isso na pesquisa da Ágora. Na Prefab Futuri, olha só, já há um empate técnico, porque nessa da Ágora sai do empate técnico, porque tem 48, o Marcelo, e o Armando tem 40. Mas na Prefab Futuri aparece aqui o Armando Carneiro, do PL, com 45,7%, o Marcelo Batista, do PP, 45%, Simone Flores, do Republicanos, 1,1%, não sabe ou indeciso, 5,5%, branco ou nulo, 2,7%. Agora, olha essa situação aqui dessas duas pesquisas na estimulada e olha essa da espontânea, que me parece colocar aí um jogo extremamente duro em Quissamã com relação à eleição municipal. Ou seja, é voto a voto. E como vocês afirmaram aqui mais cedo, a pesquisa, quando o Instituto chega e diz para você, olha, nós temos tais candidatos, essa é a estimulada. Ou então, em quem você vai votar para prefeito? Eu posso querer votar em quem que apareceu aí? Aqui apareceu Carla Machado. Né? Na outra, Carla Machado. Então, assim, posso querer votar naquele que eu citei aqui mais cedo aqui, né? Cazuza. É espontâneo, eu digo em quem eu quero votar. Agora, olha isso aqui que aparece há 10 dias, pouco mais de 10 dias, isso aqui foi 20 de setembro, 20 dias da eleição, né? 26 dias da eleição. Marcelo Batista aparece 44,2%, Armando Carneiro 43,2% na espontânea. Ou seja, todos entrevistados citaram o nome do candidato. E Simone Flores, do Republicanos, 0,5%, 0,5%, né? Não sabe ou indeciso, 10,3%, também não é alto. E branco nulo, 1,5%. Outros, 0,3%. Esse outros aqui entre os nomes que eu citei aqui. É inusitado você ter um alto índice de votos já decididos agora na espontânea, é inusitado. Minimamente, assim, no mínimo é inusitado. A única certeza, se esses números estão corretos, se as pesquisas forem feitas, né? Vou fazer aqui várias ressalvas. Se as pesquisas estiverem apontando exatamente o que a realidade está demonstrando, se elas foram feitas de forma correta, isenta, etc. e tal. Se esses números estiverem refletindo a realidade, o que eu quero dizer, o que a gente pode, a única certeza que a gente vai ter em Quissamã não tem segundo turno. Né? Porque por lei não tem. Lei não tem. Então qualquer resultado entre os dois pode ser esperado. Né? Os eleitores podem mudar na última semana, no último momento, e aí as coisas se encaminharem para qualquer resultado possível. Quissamã, eu posso dizer com certeza que não tem segundo turno, e também posso dizer que em São José de Ubá, né, já está eleito. Já está eleito, não. Se tiver um voto, a gente já sabe quem foi. Se ele votar nele, ele só tem um candidato. Porque só tem um candidato. Então, assim, a eleição é uma coisa, ela tem uma incerteza pela natureza. Por mais que Vladimir tenha 60% aqui, a candidata de São João da Barra também tenha uma intenção de voto muito ampliada diante dos seus opositores, toda eleição é incerta. E é nessa incerteza que se motivam os candidatos e os eleitores a irem até as urnas. Porque, no limite, se nós tivéssemos certeza de quem vai ganhar as eleições, nem as eleições eram necessárias. Né? Se todo mundo acreditasse que as eleições já estão resolvidas, os candidatos não sairiam de casa e nem os eleitores para votar. Nós não teríamos sequer um único voto na urna. A gente só vai porque tem um grau de incerteza mínimo que nos espera e nos leva e nos motiva a ir até as urnas no dia das eleições. Perfeito. Professor, são 8h54, a gente precisa fechar o programa.
te agradecer pela presença. Eu só fico com medo daquele negócio, não é o seu caso. Não é o seu caso. Você é técnico, você é cientista, é isso que você está falando. Mas eu fico com medo do candidato que nega a pesquisa depois ter que chorar no dia da eleição. Essa coisa de pesquisa, como você disse, já evoluiu bastante. E Campos, tem um comentário aqui do Nelson Naim falando que 120 mil pessoas não votaram, 129 mil pessoas não votaram, que pode decidir. Só que nós fizemos um levantamento, esse número não está tão distante, né, Edmundo, da realidade de abstenção em Campos, não. Ele mantém-se assim nos últimos anos, né? Não está tão longe. Mas a tendência é a abstenção ser menor por causa da última de ser uma eleição municipal. Pandemia. Talvez a gente não retorne aos dados de 2016 ainda, pelo que eu falei aqui sobre o número de vereadores, porque eles são muito importantes para mobilizar os eleitores. Então todo mundo tem um primo, um vizinho que é candidato e você acaba indo até as urnas por conta dessa relação. Mas eu não acho que a abstenção seja um problema para essa eleição. Não acho. É uma aposta. O que eu não espero. Eu espero que ela seja um pouquinho mais elevada que 2016, porque 2020 foi uma eleição fora da curva por conta da pandemia. Mas ela não vai ser muito diferente da 2016 também, não. O favoritismo grande, ela desestimula também pelo contrário, estimula a participação. Você tem uma coisa muito polarizada, você estimula a participação da pessoa ir lá votar. Eu só queria voltar, Cláudio, na questão das pesquisas, na crença nas pesquisas, etc. e tal. Faz parte dos candidatos tentarem não fazer com que, principalmente os já derrotados, né, que já pelas pesquisas, que a população acredite ainda numa possibilidade de mudança e faça com que ela vá até as urnas. Então ele precisa mobilizar o seu eleitor. Se ele chegar de manhã e dizer, que pena, ninguém vota em mim, eu perdi a eleição, não, até os seus adeptos vão deixar de votar e, obviamente, vão fazer com que a profecia se autocumpre. Então faz parte do discurso tentar dizer que as pesquisas não são assim, que poderia ser diferente, que a pesquisa é um retrato do momento. E tudo é verdade, é um retrato do momento. As pessoas podem mudar, né? O voto, até na hora que ela digita, confirma, você pode mudar o seu voto, né? E eu, pela primeira vez, eu vou fazer uma confissão aqui, pela primeira vez eu vou votar na eleição aqui em Campos. Mudei meu título eleitoral e pela primeira vez eu vou votar. E eu estou indeciso em várias opções. Então, eu acredito que tem muitos eleitores que estão indecisos ainda, isso faz parte da vida, do jogo, né? E as pessoas vão definir no último momento em quem vão votar. De 2016 tivemos 66 mil abstenções. Professor, forte abraço, muito obrigado. Bom sempre poder recebê-lo aqui, seja bem-vindo e esperamos que em breve a gente esteja conversando novamente aqui. Um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, Edmundo, Beto, Cláudio. Espero que a gente tenha aí nos próximos dias, né, dias de calmaria, com tranquilidade, que os eleitores compareçam no seu momento cívico, os candidatos se respeitem, que todos respeitem principalmente a decisão soberana das urnas, que os resultados eleitorais sejam compreendidos e, obviamente, que sejam aceitos como um veredito da população e que a democracia prevaleça. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha FM. Tá certo, amigo. Obrigado, Edmundo. Obrigado, amigo. Valeu e até amanhã, se Deus quiser, aqui no Folha no Ar novamente. Obrigado, Nogueira, Beto. Obrigado, professor, pela entrevista. Acho que, como a gente falou no início, a ciência política, sempre bom ouvi-los e principalmente em tempos de transição, em tempos de a gente entender o que está acontecendo. Acho que a academia, a gente falou ontem aqui, né, o Darcy Ribeiro falava da universidade necessária. É a universidade que cumpre esse papel, acho, de participar da vida social. Ela tem esse papel e deve cumpri-la sempre. E parabenizo pela disposição em falar com a imprensa, falar com os meios de comunicação, isso é importante. Obrigado, sobretudo, a quem nos ouviu, quem nos acompanhou. Tinha uma pergunta aqui para mim do Carlos Duarte, sobre essa coisa dos likes, se reflete um nível cultural do povo e tal. Acho que a gente falou sobre isso, sobre o Marçal. Eu até poderia falar mais, mas chegou o final do programa, mas é uma pergunta muito boa.
Mas só digo que não, eu acho que não reflete não. Mas enfim, vamos discutir isso com mais profundidade depois. Obrigado a todos, bom dia, até amanhã. Edmundo, obrigado também a você que nos acompanhou até aqui, o professor Henrique da Hora também comentando aqui, lá no chat do Facebook, e ele disse que quando alguém morre, o atestado de óbito não é informado à Justiça Eleitoral. Em cidades onde houve recadastramento, esse número cai de 30% para menos de 5%. Alguns dizem que o não voto ganhou o voto. Isso não é real. Não é verdade. Isso não não é é verdade. É fake news. É fake. É fake news. Eu vou te dizer agora. Mas o Henrique está colocando aqui que não é real, tá? Deixa claro. Isso é fake. Ele coloca aqui. Isso não é real. Não é real. Eu posso te dar com garantias, com pessoas que trabalham em cartórios da atestado de óbito. O cartório é obrigado a informar em 3 dias úteis. Né? Se o prazo não for 3 dias, é 5 dias úteis a informar a Justiça Eleitoral do falecimento, e esse dado é dado baixa quase que imediatamente. Inclusive para banco, muitas bases de dados têm atualização disso. Antigamente você tinha a possibilidade de acontecer isso, até com a aposentadoria, o cara tinha o cartão do pai ou da mãe, ou ia lá receber, mas hoje é difícil. Difícil não, é quase possível. Hoje é quase impossível. Só se for golpe, como diz um amigo nosso. O golpista tem em todo lugar, né? Mas aí deve ser o filigrana. Gente, fechamos por aqui. Obrigado a todos. A gente volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar com Rede Mariana de Postos e o apoio de Radimed Diagnósticos.